Agradecemos ao nosso colaborador BRIC Sem Limite. Já estamos no mar com mais um panorama esportivo. É um privilégio poder contar com você, nosso ouvinte e telespectador, que nos acompanha o panorama esportivo pela rádio e pela TV Fronteira Online. Obrigado por contar com a sua preferência. São 21 horas do dia 11 de janeiro de 2016, aqui na fronteira mais irmã do mundo, Santana do Livramento, sul do Brasil, e Rivera, norte do Uruguai. Para o esportivo hoje, vamos entrar num assunto importante que vai já iniciar o nosso Campeonato Gaúcho e como diz aquele locutor, que o Campeonato Gaúcho é charmoso, né? Então, eu estou curioso para ver o Campeonato Gaúcho seguinte. O Glória de Vacaria, completando 60 anos, volta ao Gaúchão, né? Está transformando o seu estádio lá, o Alto da Glória, uma obra muito bonita, fazendo um novo gramado com um sistema de drenagem sensacional. Vão ser construídos 21 camarotes, 8 gabines de imprensa, cobertura social e 4 vestiários. Estou curioso para ver o Glória de Vacaria, do técnico Kleber, né? O ex-goleiro colorado e ex-técnico categoria de base do Internacional. Também estou curioso para ver o Brasil de Pelotas, que vai ter que jogar no Bento Freitas. Aliás, perdão, fora do Bento Freitas, porque o estádio do Brasil de Pelotas está em reforma. O Cruzeiro vai para o Vieirão, em Gravataí. O Juventude está de retorno e está com retorno dos grandes e excelentes dirigentes do futebol do gaúcho. O Juventude merecia isso aí. Já pelo lado do Veranópolis, contratou o Luiz Carlos Vinck, que fez uma enorme campanha, fabulosa campanha no Lajadense. As partidas do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, que estava certo para ocorrer no estádio Centenário. O Brasil não poderá atuar, o Brasil de Pelotas não poderá atuar em Pelotas devido à punição do gauchão anterior. Além disso, o estádio Bento Freitas passa por uma enorme reforma. O Brasil de Pelotas queria jogar em Santana do Livramento, aqui na nossa cidade. Mas conforme o presidente Francisco Noveleto, a distância é muito longa. São mais de 400 quilômetros, são 498 quilômetros da capital até aqui a fronteira. E o Noveleto crê que o Grêmio viajará muito e será prejudicado, já que o Internacional não fará essas viagens tão longas no gauchão. Ele, o Grêmio, não pode ser castigado, diz o Noveleto. Outra alternativa também para o estádio, o Aldo da Pul de São Paulo, do Rio Grande. Mas é que existe uma forte rivalidade com o Brasil, que inviabilizou o jogo lá no Alto da Puz. O presidente da federação, o Noveleto, lembrou que no ano passado houve o jogo entre o Brasil e o Internacional do Alto da Puz e deu uma lambança tremenda lá, então ele não quer que isso se repita. Mas provavelmente o primeiro jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, né, está certo que vai acontecer lá no estádio Centenário. Uma coisa que eu estava curioso, e às vezes a gente fica pensando como é que pode, né, dirigentes de grandes clubes brasileiros fazer uma baita palhaçada, uma atrapalhada, que chama-se Primeira Liga. Para o torcedor ter uma ideia, poucas vezes eu vi uma desorganização tão grande no futebol brasileiro. Por mais que os clubes, né, coloquem na frente o discurso de uma tomada de posição para o futuro enfrentamento com a CBF, tudo parece uma enorme atrapalhada. Para começar, as últimas escassas informações sobre a Primeira Liga não é nada oficial ainda. Faltam 18 dias, tem que lembrar, 18 dias para o início da competição e ainda nem sabemos o calendário dos jogos. Realmente eu não consigo entender como os dirigentes responsáveis por clubes, né, de nomes do cenário brasileiro se meteram numa aventura assim tão desastrosa, de um tamanho enorme, né, do que vai acontecer nessa Primeira Liga. Outra, cota da TV ridícula, uma merreca. Então eu não sei como eles vão fazer com que os times, né, arranjem outras maneiras de sair do prejuízo, porque sinceramente eu vou torcer para que tudo se arranje, ser melhores prejuízos para os clubes e que tudo saia numa boa, porque o Campeonato Gaúcho, como diz o Paulo Brito, né, é o mais charmoso que existe. A Primeira Liga será formada por 12 equipes. O início, para os telespectadores terem uma ideia e os ouvintes terem uma ideia,
começaria no fim de janeiro. Já não tem mais data prevista, não é certa a data. E os clubes que participarão são os seguintes: o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o América de Minas Gerais. Os gaúchos, o Grêmio, o Internacional, Carioca, Flamengo e Fluminense, Atlético Paranaense, Curitiba, Avaí, Chapecoense e Figueirense. Esse é o famoso Campeonato Sul Minas Rio, que acontecerá independente de ser fechado ou não a transmissão de TV. Realmente está uma bagunça. Vamos ver o que acontece até surgirem, né, as datas previstas, que até hoje ninguém sabe quando vai começar o campeonato. É uma pena, mas são coisas, os dirigentes acham que vai dar certo. Vamos ver. Se você quer comprar vendas móveis novos e usados, vá no Brick Sem Limite. Ali você encontra todo tipo de imóvel. Na Rua Severo Martins, 384, o telefone é 3242-4036 ou 9197-6293. É só chegar ali e falar com o Orlando e com o Adriano. A dupla Grenal. Agora nós vamos falar o seguinte: a dupla Grenal está se formando, os times estão preparando. O Inter vai fazer a Florida Cup, começa para o Inter agora dia 13. O Grêmio procurando manter o time do ano passado para entrar na Libertadores, que a Libertadores é uma competição diferente, a Libertadores exige muito. Mas o Roger tem aquele sistema dele de usar o pessoal da base. Então ele está chamando assim o quarteto fantástico dos guris do Roger, que são o seguinte: primeiro, o Caio, que é um volante, força, bom marcador, é versátil, chega com facilidade na frente, né? E o Caio, ele teve passagem pelo Juventude e agora ampliou o contrato com o Grêmio até 2017. Bom volante esse rapaz. O segundo do quarteto do Roger é o Batista, que já jogou no time principal, atacante, tem arrancadas curtas, movimenta bem e tem facilidade de arremate, que é importante, né, para o atacante saber bater, né? O terceiro é o Felipe Tontini. Esse rapaz é o meia clássico, tá? Estatura elevada, cabeceia bem, muita técnica, elogiado pela capacidade de finalização, tanto com o pé como a cabeça. O Felipe Tontini, ele veio do Guarani. Veio sem custo nenhum problema. Ele chegou no Grêmio em 2013 e tem um contrato com o Grêmio até a metade de 2018. E o último do quarteto fantástico do Roger é o Wesley. Esse sim, o eficiente marcador, forte, bom posicionamento. Ele destacou-se na Copa Ipiranga, na Sub-20. E está emprestado pelo Novo Hamburgo, pelo Grêmio, até o final do ano. Esse é o quarteto fantástico do Roger, que está mantendo um time para Libertadores. Mas como falei anteriormente, Libertadores é um campeonato diferente. Já pelo Internacional, todos sabem que o Alisson termina o Campeonato Gaúcho no meio do ano, ele vai embora para Roma. Já está contratado pela Roma. O técnico, o treinador de goleiros, o Daniel Pavan, ele descreveu as características dos futuros substitutos do Alisson. Primeiro o Muriel, o irmão do Alisson, é um goleiro arrojado, todo mundo sabe, corajoso, né? Muita força muscular, é ágil, boa envergadura, né? Faz a reposição curta com a mão muito bem. Depois tem o Jackson, característica parecida com a do Muriel, mas ele é mais rápido, tem mais força, né? Tem técnica, capacidade física muito boa, e ele encara o atacante de cara a cara na hora do momento certo para atacar. O Jackson estava na conquista do PAN pela seleção. Joga com os dois pés e sabe repor a bola muito bem. E o último, terceiro goleiro do Inter, é o Keller. Esse guri é novo, titular absoluto do Sub-20, técnico, líder em campo. Ele grita lá no gol para os companheiros, arma a defesa, posiciona a defesa, tem comando, toma conta da área, tem uma técnica apuradíssima e se assemelha muito ao Alisson, que está sendo contratado pelo Roma até no meio do ano. Então, o Daniel Pavan, técnico de goleiro do Inter, tem esses três goleiros que, pelo que a gente relatou aqui, as características de cada um, são ótimos goleiros e podem muito bem substituir o titular, o Alisson, que vai embora agora no meio do campeonato para o Roma.
Mas, senhor telespectador, temos umas notícias do ranking divulgado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que é o IFFHS, que divulgou o ranking dos melhores clubes do mundo em 2015. Lógico, o Barcelona lidera a lista, seguido pelo vice-campeão da Europeia, o Juventus, com o Napoli, ambas, né, as equipes italianas, em terceiro lugar. O Corinthians, campeão brasileiro, ficou em 25º lugar. E o Grêmio ocupa o número 129 da tabela de classificação da Federação Internacional da História de Estatística de Futebol. Claro que o Internacional não entrou nesse ranking, porque o Internacional não classificou para Libertadores e o Grêmio, né, foi classificar, entrou entre os três classificados para Libertadores. Então o Inter não entrou nesse ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Mas quem está perdendo muito é o Corinthians Paulista. Olha só, o Cássio pode ir para a Turquia. Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson e Elias vão para a China. Olha só, indicados por quem? Mano Menezes, que está lá na China, né, fazendo um trabalho excepcional. A China, que vai ser a Inglaterra novamente, a China está tentando fazer com que o futebol chinês supere a Liga Inglesa, fazendo contratação de todos os craques brasileiros. Mas acontece o seguinte, que com essa venda o Corinthians vai ficar com boa grana em caixa. Vai ficar com boa grana em caixa. Aí cabe ao Tite, que é um excelente técnico, todo mundo sabe, vai caber ao Tite o milagre de montar uma grande equipe, um grande time para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Paulista, e aí vai por diante. Tá? Tudo isso para que o time do Corinthians volte a ser aquele Corinthians que nós vimos no campeonato passado, que encantou todo mundo e saiu campeão com todos os méritos. Né? Então, o ranking da federação coloca então o Barcelona em primeiro lugar e depois a Juventus em segundo lugar. O Grêmio Porto Alegre conseguiu por empréstimo o lateral Wallace. Vai ficar por 1 ano e meio no Grêmio o lateral. No Internacional, o meia Marquinhos, ex-Cruzeiro, foi apresentar ao Beira-Rio um contrato de 3 anos e meio. 3 anos e meio. As equipes gaúchas, com a dificuldade, né, de mergulhar no mercado, estão buscando, para buscar um jogador, aquele o indiscutível, o craque. Estão fazendo agora, estão dando chance a algum dos meninos da base. Eu acho que aí vai dar fruto. O Internacional tem uma categoria de base muito boa, o Grêmio está provando que tem uma categoria de base muito boa. E eu acho que, dessa maneira, tanto o Grêmio como o Inter vão formar uma equipe. O Inter, claro, o Inter agora é para o Gauchão, que quer tirar o hexacampeonato. E o Grêmio é Libertadores, que é um trabalho mais difícil do Grêmio, é um campeonato mais apurado. Mas eu acredito que para esses dois torneios, tanto o Roger como o Argel, eles vão montar uma equipe competitiva. O programa Sem Limite, o programa esportivo, ele tem o patrocínio a colaboração de BRIC Sem Limite. Compra e venda de imóveis novos e usados. Sabe onde que fica? Na Rua Silveira Martins 384. Telefone, código de área 55 3242 4036 ou 9197 6293. Vale no BRIC Sem Limite, fale com o Orlando ou com o Adriano, que você vai conseguir todo tipo de imóvel que você precisa. BRIC Sem Limite, Rua Silveira Martins 384.